Então, agora nós vamos ver outro exemplo, tá? Nós precisamos calcular a área limitada pelas curvas. Então, aqui nós temos a f de x, x ao quadrado mais 2, e a nossa g de x, que é menos x ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos iniciar a resolução. Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. Então, a gente já vai começar fazendo direto os limites de integração, tá? Que é o limite que a gente vai precisar para calcular, aplicar o teorema fundamental do cálculo para calcular essa área. Então, nós precisamos igualar essas funções, né? O primeiro passo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 igual a menos x ao quadrado mais 4. Apenas igualamos. Agora, a gente vai ajustar elas e igualar elas a zero, né? Então, como que a gente pode fazer aqui? Nesse caso aqui, a gente pode fazer x ao quadrado menos x ao quadrado, mais x ao quadrado, né? Porque a gente passou para o outro lado da igualdade. Igual a 4, e eu coloquei esse 2 para o outro lado da igualdade. Por quê? Porque vai ficar mais fácil da gente calcular essas raízes, certo? Poderia igualar a zero? Pode igualar a zero, que também vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, o que acontece? A gente tem 2x ao quadrado igual a 2. Então, esse aqui é outro caso. Lembram que eu falei para vocês? A gente fez uma resolução com a função quadrática completa, com a, o b e o c. Nesse caso aqui, a gente tem o a e o c. E no caso anterior, a gente tinha o a e o b. Então, é aí que está a importância de relembrar, de vocês poderem, fora do horário de aula, dar uma estudada lá em função do segundo grau. Vocês sabem lá o canal que eu tenho, né, no YouTube. Quem quiser, vai lá na playlist de função. Eu gravei, vai sair também de função logarítmica e função exponencial, que eu tô dando para o ensino médio, né? Acho que de primeiro grau e segundo grau já tá lá, tem alguns vídeos curtos ali, 3, 4 minutos, rápido para vocês acessarem e verem, né? Os pontos principais dessas funções, tá? Aí aqui, esse 2 eu coloquei para o outro lado da igualdade, para a gente poder fazer essa divisão. Vai ficar x ao quadrado igual a 1, e aqui nós extraímos a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, e nós vamos ter como limites, né, de integração, x igual a mais ou menos 1, certo? Ah, professora, mas eu vou aplicar a Bhaskara. Não tem problema, a resolução, a forma que vocês sentirem mais facilidade, certo? Vocês não têm a obrigação de resolver as raízes, nesse caso da função do segundo grau, da forma que eu fiz, tá? Vocês podem fazer, testar aí de outras formas que tem que fechar o mesmo resultado, certo? Então, depois, eu tracei aqui o gráfico para vocês poderem visualizar, certo? Essas duas funções. Então, por isso a importância de ter em mente mais ou menos como que é o gráfico. O que acontece, né? A gente tem as duas funções aqui, x ao quadrado mais 2, certo? E x, menos x ao quadrado. E aqui os pontos de intersecção, menos 1 e mais 1. Precisa do gráfico, nesse caso aqui, se tu souber mentalmente, né, que como é o menos x ao quadrado vai estar por cima, né, da x ao quadrado, tranquilo. Isso aqui é para definir, quando a gente for substituir na fórmula, certo? Qual que é a primeira função menos a segunda função. Sempre a de cima vem primeiro, certo? O gráfico é mais para essa visualização. Aí agora, deixa eu ver se eu coloquei aqui no próximo. Aí eu coloquei aqui, ó, g de x igual a menos x ao quadrado mais 4 e a f igual a x ao quadrado mais 2, certo? Então, a nossa f, ela tá por baixo e a nossa g tá por cima. E agora a gente está preparado para aplicar o teorema e poder calcular essa área. Aplicando o teorema, então, nós vamos ter ali os limites, que é menos 1 até 1, menos x ao quadrado mais 4, menos que é da fórmula, certo? X ao quadrado mais 2 dx. Aí, fazendo os ajustes aqui, a gente vai ficar com menos x ao quadrado, mais menos x ao quadrado, vai dar menos 2x ao quadrado. Aí nós vamos ficar com 4 menos 2, vai dar mais 2.
Deixa eu ver aqui. Sora, tu vai ensinar a mexer nos gráficos? É que eu não me lembro mais como se mexe. Tu diz em algum programa específico, que nem o GeoGebra? A gente pode fazer na aula que vem, não, porque na outra aula remota a gente pode. Eu não quis abrir hoje, porque daí eu tenho que ficar compartilhando e fecha, por isso que eu trouxe já o gráfico pronto, tá? Mas a gente pode abrir o GeoGebra e fazer. A única questão do GeoGebra, ou de qualquer programa que tu for utilizar, pode ser outro, tá? É a digitação, né? Que varia a forma de digitar a função ali, tá? Mas eu até anoto aqui para a próxima aula remota. Talvez até no momento, não sei também se tu consegue entrar no momento de atendimento ao aluno, eu posso programar para um horário de atendimento ao aluno também, a gente mexer no GeoGebra. Perfeito, então vou anotar aqui. Aula 12, aula 13 e aula 14, então. Aula 14 de cálculo, atendimento ao aluno, GeoGebra. Ah, fica perfeito daí. Alexandre, pode falar. Ô, prof, eu acho que alguns colegas já comentaram sobre o Desmos, que Sim. a gente usa no navegador, a gente usa bastante no cálculo um e é bem simples, é só tu largar É que as... eu, assim, como eu domino o GeoGebra, eu prefiro explorar na aula o GeoGebra, porque eu sei, né? E daí, aproveitando o horário de atendimento, eu posso ir explicando como digitar as funções, como calcular os vértices. Mas, se tu quiser botar no bate-papo aí o nome do programa para os colegas que quiserem baixar, tá? É Podem no usar também. navegador, então não precisa É baixar direto? nada, sabe? Ele abre, ele é bem didático também, se tu Aham, pulsar ali, tu entende mais ou menos como que ele funciona. perfeito. Isso. O GeoGebra também tem a versão online, tá? Geralmente ali teve Fundamentos 3, na disciplina de Fundamentos 3 eu trabalhei com o GeoGebra Online, então eu programava as atividades síncronas dentro do GeoGebra Online, os alunos acessavam e faziam ali as atividades, tá? Mas sem problema. Igual a gente faz essa aula no GeoGebra no atendimento ao aluno, mas é bom vocês praticarem aí manual, tá? Essas questões do que precisa para montar o gráfico, certo? Quem não lembra, né? Acho que vários já têm o cálculo um aí, estudaram bastante, né? Que a gente estuda no cálculo um funções, né? Limites e derivadas. Então, eu acho que vocês estudaram aí no cálculo um, acredito eu. Com certeza, né? Senão não tem como fazer o cálculo sem saber as funções. Então, até aqui tranquilo, igualamos lá, calculamos os limites, fizemos aqui no caso a G, aqui para ver como aqui não, aqui é só uma fórmula, né? A gente precisa ver qual que está por cima, qual que está por baixo para fazer, certo? Ai, Laís, para, não me desespera. Vamos lá. Eu quero que vocês saiam do cálculo 2 conseguindo saber derivar que vocês não lembravam e integrar, né? E tem as tabelas com várias integrais prontas também, mas vamos lá. Então, nós vamos ter a integral aqui. Eu já coloquei direto a diária igual a menos 2x elevado ao cubo sobre 3 mais 2x. Ai, que bom, fico feliz. Essa é a ideia, tá? A ideia é vocês aprenderem. Ô, Sora, E, oi, só uma pergunta, talvez seja bem fala, ignorante. Júlia. Eu não sei de onde é que você está tirando essa fórmula que está. Eu sei que é uma fórmula que provavelmente, um teorema, alguma coisa que você está aplicando Isso, nessa hora. Fez a mesma coisa. Só poderia dizer para eu anotar, porque eu não estou lembrando de onde é que saiu isso. é do teorema fundamental do cálculo, quando tu vai calcular áreas de duas funções. Obrigada. Certo? De nada. Qualquer pergunta que vocês acharem que não sirva para nada, façam igual, tá? Às vezes a dúvida de um é a dúvida de mais, certo? E eu coloquei direto aqui porque vai acostumando a fazer a integral, né, da função potência e da constante ali.
E agora a gente coloca a barra demonstrando que a gente já fez a integral, já está integrada, pronta para aplicar o teorema segunda fase. Então, a gente pega a função aqui e substitui pelo 1 primeiro, né? Então, vai ficar 2 vezes 1 elevado ao cubo sobre 3, que está aqui, né? Lembrando desse menos, mais 2 vezes 1, que é o 2x, 2 vezes 1. Agora, a gente vai substituir o segundo limite, né? O menos do teorema, menos 2 vezes, agora é menos 1 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes menos 1, certo? Relembrando, substituímos o limite B e depois substituímos o limite A. E agora é só resolver as continhas, né? Vocês já estão craques aí nas continhas. Então, aqui a gente vai ficar com 2/3 mais 2 nesse primeiro. E no segundo, aqui a gente vai ficar com mais 2/3 menos 2, certo? Ajustando, área igual, eu simplesmente fiz a troca aqui do sinal, tá? Esse menos modificou, o mais 2/3 virou menos, e o menos 2 virou mais, tá? Por que que eu fiz isso? Para resolver aqui de forma mais direta, né? A gente ficou com 4/3 mais 4. Simplificamos as frações. Na verdade, a gente fez a subtração, a soma delas, né? E o mais 2 com mais 2, deu mais 4. Calculando, nós vamos ter a área aproximadamente de 2,67 unidades diárias. Dúvidas, perguntas? Colocações? Tranquilo? Todo mundo voltou do intervalo? Deixa eu ver aqui. Sim, estamos com 40. Só alegrias, né? E a gente está começando leve. Estamos começando leve, A2. Prosseguir, alguém está copiando? Me avisa que eu espero um pouquinho, senão vou prosseguir aqui. Professora, Oi. pode só me falar de novo aí como é que a senhora chegou nesse 267 aí? Menos 4 sobre 3 mais 4. Pode... Resolvendo o MMC aqui, Aí fazendo o aquele MMC menos ali vai... ou fazer... Ele vai para onde o menos? Tu vai fazer o MMC, tu vai ficar aqui com menos 4 mais 12, certo? Tá. Sobre 3. Aí tu vai fazer 12 menos 4, que vai dar 8 8/3. Não dá 267? 8 dividido por 3? Não, eu digo só pelo sinal negativo ali. É E não porque daí fica altera... menos 4 mais 12. Tá, daí dá 8 sobre 3. Isso.